Gente, é lindo apresentar esse casal para vocês. Eu falo sempre isso, não é da boca para fora. As pessoas que me conhecem sabem disso, gente. Eu tenho, assim, não sei se é defeito ou virtude, mas eu não sei falar mentira, né? A minha cara denuncia. O que eu mais amo no meu negócio são as vidas que são tocadas através deles. A gente muitas vezes não entende por que o Senhor, né, ele faz determinadas coisas na nossa vida e nos leva por determinados caminhos. Eu acredito de verdade que tudo que eu passei de dificuldade na minha vida foi para que pudesse estar aqui vivendo nesse momento e poder entender um pouquinho das pessoas. E quando esse casal fez, nós nos conhecemos através da internet, a internet é um negócio maravilhoso, que nós nos conhecemos, a gente não tinha dimensão de como as nossas vidas seriam tanto impactadas por isso. Gente, eu tenho uma admiração muito grande por eles e como eles ajudam a superar. Se tem uma pessoa que é forte nesse mundo, essa pessoa é Rose Malatesta. Vocês precisam conhecer essa mulher. Celinho sabe, Celinho chora, assim, não é igual eu. Celinho. Gente, Celinho é um amor de pessoa, mas assim, pensa numa mulher que tem força, determinação e acredita no que ela faz. Ela vai contar para vocês o que aconteceu no mês que ela se tornou diamante, né? Foi um dos períodos mais difíceis na vida. E eu vou falar uma coisa para você, Rose, eu não tenho dúvida, de nenhuma dúvida disso, que o Senhor sabia até onde você pode aguentar, porque ele sabe até onde a gente vai. E todas as vezes que ele leva a gente ao limite, é para que a gente possa superar e crescer cada vez mais. E uma coisa que vai acontecer na nossa vida é impactar vidas. Você não deve ter a dimensão, como eu nunca tive, da quantidade de vidas que a gente ia impactar com a nossa história. Então, eu queria, né, que vocês contassem a história de vocês e, olha, de verdade, muita gratidão por vocês aceitarem contar para a gente, para que as pessoas possam conhecer vocês como a gente conhece. Então, eu queria que vocês contassem a história de vocês. Vamos lá, né? Que responsa, né? É uma responsa a gente fechar aqui agora, né? E assim, eu digo assim, com essa palavra tão linda que é gratidão, né? Ela seguiu nas duas pessoas que falaram, últimos falaram, e segue comigo, porque esses dias mesmo, brincando lá no Facebook, apareceu aqui assim, a palavra que você mais usa no Facebook, apareceu gratidão. É a minha palavra, sabe? É a palavra que eu uso na vida, é gratidão sempre por tudo, né? A nossa história é igual a muitas histórias. Eu amo história. Então, se a gente começar a falar agora de história aqui, a gente vai perceber como foi cativante cada uma, né? Como cada história aqui foi importante. Se a gente for perguntar para cada um de vocês qual que é a história mais importante, falar para a Marisete vai com certeza puxar para o ladinho dela e falar assim, a minha com certeza é a mais, que todas são lindas, né? Porque cada pessoa é que sabe o que vem. A história não começa ali naquele ano X, ela vem desde que a gente nasce, né? Ela vem de tudo que a gente traz na vida da gente, né? E esse tudo que a gente traz na vida da gente é o que vai dar o desempenho do que a gente vai ter como crença, como a gente vai aturar a vida, assim por diante. E a nossa não ia ser diferente, né? Então, assim, se eu tiver que escolher uma história, eu amo todas as histórias, cada história que apareceu aqui eu me emocionei. Hoje, particularmente, eu tô com até com lencinho aqui do lado, porque eu sou chorona, é capaz de eu chorar. Mas a minha é especial, porque é minha história, né? Então, a gente começou com Doterra, para começar, diferente da maioria das pessoas aqui. Então, eu conheci Doterra em 2015, num vidrinho, num curso. Eu estava num curso de microfisioterapia, sou fisioterapeuta, e eu estava começando uma jornada na microfisioterapia. E por que estava começando essa jornada nova na microfisioterapia? Porque a gente tinha passado um período muito difícil, né? O Célio faliu, a gente estava vindo um período bem puxado, mesmo meio difícil, e eu tinha que repaginar a minha vida, né? A gente sobrou o quê? A clínica que eu mantinha e o meu trabalho de fisioterapeuta. E isso daí, assim, bonitinho, a clínica era bonitinha, tal, mas muitas coisas são muitas fachadas também, porque, na verdade, o fisioterapeuta, no modo geral, eu falo assim, no modo geral, ele não tem um salário compatível com o que ele deveria, assim como a maior parte dos profissionais, assim por diante. Então, eu comecei a jornada da microfisioterapia porque me levaria a alguma coisa diferente. Então, já fica aqui a questão. E ela me levou a um mundo muito diferente. Então, toda vez que a gente tiver alguma coisa, algum impacto na vida da gente,
a gente agradece por ele, porque a gente não sabe o que está para vir. A micro me propiciou isso. E nesse curso de microfisioterapia, uma pessoa me apresentou um vidrinho de óleo da Terra. Eu olhei aquele vidrinho de óleo da Terra, abri, cheirei e remeti a uma coisa que eu usava há mais de 20 anos na minha casa, que eu não sabia que era óleo essencial. Uma pessoa trazia para mim da Alemanha, e eu amava aquilo, eu usava para o sistema respiratório, e eu nunca deixei faltar na minha casa. E eu guardei aquilo. Quando eu cheguei no hotel, eu fiquei uma semana no hotel, eu fui pesquisar o que era aquela tal de doTERRA. E eu vi que era uma empresa maravilhosa, apaixonante. E eu fiquei apaixonada pela empresa. Eu não comecei a olhar os olhinhos naquela hora. Tá? Naquele momento, eu liguei para o Célio e falei, Celinho, eu estou vendo uma empresa aqui que é meu número. Ela fala a minha língua. Ela tem um trabalho social muito lindo. Eu preciso estar lá, eu preciso conhecer essa empresa. Foi o primeiro dia, tá? E eu comecei a ler tudo que aquela empresa fazia, né? Isso, maio de 2015. A partir daí, começou a minha história de tempo em tempo eu entrar no site da doTERRA. Eu entrava e lia sobre doTERRA. Eu entrava e lia sobre doTERRA. Aí comecei a falar assim, nossa, se um vidrinho daquele é bom, imagina outros vidrinhos, né? Porque eu não sabia o que aquilo fazia ainda. Eu comecei a entrar para saber um pouco mais o que aqueles vidrinhos de óleo essencial faziam, porque, apesar de físio, eu era daquelas que até então achava que olhinho era cheirinho, tá? Eu achava mesmo, nunca quis saber, né? Era uma coisa holística, um outro mundo. E aí, foi esse tempo, eu fui pesquisando. Eu cheguei até a audácia de falar para o Sérgio, sabe que a gente não consegue trazer essa empresa para o Brasil? E eu não sabia o que era. Vamos trazer essa empresa para Valinhos. Vamos trazer para Valinhos, né? Valinhos City, a terra do figo. E era isso que eu queria, sabe? Eu não sabia o que era, né? E eu fui pesquisando. E isso foi até novembro de 2017. Abri de novo o Google, doTERRA. Eu não tirava doTERRA da cabeça, tá? E aí apareceu assim, doTERRA Brasil. Falei, Celinho, corre aqui. doTERRA está chegando no Brasil. E o interessante é que, até então, eu entrava no site da doTERRA e eu nunca tinha percebido e lido, não era para ter lido, que ela era um marca multinível. Talvez, no período de conhecimento, se eu soubesse, eu teria parado de ler, porque eu era da famosa preconceituosa do marca multinível. Porém, quando eu vi em novembro que ela estava chegando ao Brasil, eu vi que ela estava chegando com marca multinível, porque tinha propagandas e falava assim, olha, entre em contato comigo. E eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas, aqueles sites que aparecem, né? E falava assim, gente, ninguém me responde, né? E aí eu falei, não, mas eu quero saber o que é. E aí eu pesquisando, eu falei, eu quero ir na fonte, né? Onde será que é a fonte? E aí na pesquisa apareceu assim, ó, número 1 do Brasil. Ninguém mais, ninguém menos do que Marisete Neves. Aí toca, vamos lá. Celinho, eu vou procurar essa tal de Marisete Neves. Que sorte que nós tivemos, hein, Marisete? E eu fui buscar saber quem era a bendita Marisete Neves. Então, liguei para a Marisete, a gente começou um relacionamento, a gente começou a conversar. Eu acho que, tipo, uma semana, 2 semanas depois, a Marisete estava aqui em Valinhos, nos apresentando, tá? Mostrando a questão realmente do óleo. Aí eu já sabia que era um marketing nível. Na verdade, assim, a intenção, quando eu chamei Marisete, foi para as 2 questões. Eu queria estar usando, porque eu, como terapeuta, eu queria fazer uma continuação do que eu tratava meus pacientes na saúde integrativa. Eu já não usava medicamento nenhum, não sigo a linha de medicamento, e eu queria muito estar acrescentando isso, sabe? Conhecer um pouco mais dos óleos, né? E também saber do plano, porque, na verdade, nós estávamos numa situação difícil ainda. Então, por exemplo, eu como pessoa física, a Rose como pessoa física, estava bem. Então, eu já estava com uma pessoa que trabalhava com a microterapia, que ganha-se muito bem, tá? Como terapeuta, tinha uma agenda muito cheia, porém, a gente estava tendo um sério problema aqui, de resgate, porque, na verdade, o Célio, até ter a crise de perder a empresa dele, ele era o provedor da nossa casa. E, de repente, ele passar por um impacto de perder tudo, né? Deixar de ser esse provedor, e isso começou a mexer muito com o emocional dele. E eu sentia claramente isso. Ele começou a administrar a clínica para mim, mas não era o que ele queria, não era o que fazia sentido para ele, ele precisava de um negócio próprio, né? E quando apareceu da Terra e eu conversei com a Marisete, eu falei, Celinho, esse trabalho eu apoio, porque ele tinha, há uns meses atrás, tentando
pela idade e tudo mais, ver o que ele podia fazer, ele tentou um outro multinível que não deu certo, eu não apoiei, porque não falava a minha língua, tá? Ele era puramente consumista, e eu não conseguia apoiar, não conseguia, porque eu não consumia aquilo que vendia, como que eu vou vender uma coisa que eu não consumo? Não tinha como. E falei assim, doTERRA, eu vou de cabeça com você, né? E foi o que aconteceu. Então, a Marisete foi, nos apresentou, a gente começou a jornada, a gente foi cadastrado, eu comecei a conhecer os olhos, comecei a ter altas experiências com os olhos. As primeiras experiências mais impactantes que eu tive foram em família, lógico, né? Assim, além de pacientes, mas foi em família. Então, assim, eu tenho experiência, por exemplo, com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa depressiva, fibromialgica, e ela tinha, assim, todos os tipos de medicamento possíveis. A gente abria, assim, era muito medicamento que ela usava. Ela já não sabia mais o que fazer de tanta dor que ela sentia. E ela fazia 2 anos que ela não levantava da cama para comer num domingo com a gente. Então, a gente passava todo domingo com a minha mãe e eu tinha que cumprimentar ela na cama, porque ela não conseguia descer de dor, tá? Então, assim, era uma mistura da depressão com a dor e tudo mais. E logo de cara, quando a doTERRA veio e eu comecei a usar os olhos, e com a orientação ainda da Marisete, né, que foi a minha professora, né, a primeira professora que a gente começou junto ali, ela me indicou, falou, vamos lá no frankincense. Então, a gente usei a bombinha de morfina com a minha mãe. Em cerca de um mês, a minha mãe estava saindo da cama, ela estava querendo lavar roupa de madrugada, começou a cantar no coral da igreja. Então, com uma pessoa que estava totalmente debilitada, essa foi assim a grande experiência, né? Porque só quem sabe que passa por todas essas dores que sabe o que realmente, né? E aí foi seguida muitas histórias. A minha irmã com uma desintoxicação de medicamento também, ela usava muito fármaco e de repente de um dia para outro ela resolveu parar de usar, ninguém sabia que ela tomava aquilo, ela começou a ficar muito aérea, muito esquisita, desequilibrada e ninguém sabia. E de um dia para outro ela entregou para minha mãe um saquinho de medicamento e falou assim, olha, eu estou caindo muito, a partir de hoje eu não uso mais. E aí a gente foi saber tudo que aquela menina usava, né? E a partir daí ela começou um processo de internação, a Marisete acompanhou essa fase, foi bem no período que a Marisete começou a vir aqui para Valinhos, né? A Marisete acompanhou o primeiro encontro, acompanhou o segundo encontro, a diferença que foi, né, que ela veio aqui dar curso para a gente um mês e outro, a diferença de evolução da Sandra, quando eu entrei com óleo também com ela. A Sandra internou, a gente achou que ela não fosse sair do hospital, ela ficou internada na UTI mais de uma semana, caquética, eu tinha que dar alimentação na boca dela, eu tinha que fazer ela mastigar, era muito difícil a mastigação para ela parecia aquela pessoa da Etiópia, ela estava largada, uma menina linda, maravilhosa, mas por conta de todo esse processo que não teve essa desintoxicação que deveria ter feito, ela tirou de um dia para outro, ela entrou em abstinência, ela entrou em quadro convulsivo, e de lá do hospital ela saiu convulsiva. Então ela saía, ela babava, ela tremia, ela babava, ela tremia, e nenhum medicamento controlava. E mais uma vez a gente entrou com óleo, e o óleo, no segundo dia que ela usou o óleo, ela tinha parado totalmente de tremer. Então eu tenho experiências assim, com óleo, que só as minhas experiências assim, já dava para contar um livro, né? E aí nós seguimos compartilhando, porque as experiências já eram muito fortes. Depois veio meu filho, veio meus pacientes, e eu não tinha mais como segurar, tá? Eu tinha que estar partilhando isso. E o meu movimento doTERRA começou com compartilhamento com os meus amigos. Então, eu tinha muitos amigos, os terapeutas, primeiramente. Então, eu entrei em contato com cada um, de um em um, conversando, falando como que era. Eu precisava mostrar para o mundo que tinha possibilidades lindas e maravilhosas e que a gente podia estar começando a desintoxicar as pessoas desses medicamentos fortes. Não tirar, porque todo mundo precisa, a gente usa, mas a compartilhar. Então, foi assim que foi o meu movimento. O nosso movimento foi esse, foi aquele processo inicial. A gente pegou toda aquela fase difícil, né, Marisete, de que não tinha produto aqui ainda, a gente esperava. Então, mesmo meus amigos, às vezes eu compartilhava com eles, falava assim, não sei quando vai chegar, pode ser que chegue daqui a 60 dias. Tinha que ser amigo do peito mesmo, né? Amigo do peito, porque falava assim, é bom, confiar, né? Espera que vai chegar, né? Espera que vai chegar. E esse aí foi o processo, a gente foi trabalhando. Em maio de 2018, eu realizei meu grande sonho, que eu fui convidada pelo MET para conhecer, nós somos convidados para conhecer a doTERRA.
Foi um sonho para nós conhecer a Doterra, porque lá eu pude ver com os meus olhos tudo aquilo que eu já estava vendo, que eu via no site, que eu falava assim, eu preciso conhecer aquela empresa. E a gente nós tivemos a grande honra de conhecer e perceber que tudo aquilo que a gente viu era mais. Tá? Você vê as pessoas que estão lá trabalhando, uma coisa que faz diferença na vida e que você percebe claramente é brilho no olho. E você olhar para cada funcionário que trabalha lá e ver brilho no olho, é uma emoção sem tamanho, que a gente percebe as pessoas aqui no Brasil, as pessoas passam, não se olham, não se cumprimentam, não se falam, e lá, assim, o gesto de gratidão de cada pessoa, a emoção quando a gente falava de alguma coisa de olho com cada pessoa e eles se emocionavam porque nós estávamos compartilhando uma coisa boa, né? A emoção da secretária no último dia da Nathalie, quando veio conversar com a gente, e a gente perguntou o que a gente achou da empresa, a gente falou e ela chorou, não tem tamanho, porque a gente percebe que é tudo feito com o coração. Seguimos na história, né? A gente foi seguindo nesse projeto, nós nunca fomos no marketing multinível, a gente foi só realmente compartilhando nesse tempo todo o que a gente acreditava. A gente começou a quitar muito no óleo, a gente tinha muita experiência, assim como todo mundo deve ter aqui, a gente tem os grupos de óleo essencial, de WhatsApp, Telegram e partilhamento de tudo que cada um dos grupos aparece, né? De cada casa, de cada família, é muita emoção, entendeu? Ver cada história. Então, a gente não chega uma hora que a gente não pode mais parar, a gente não consegue parar. E eu segui nesse tempo todo fazendo, nós seguimos nesse trabalho, mas eu particularmente segui com a fisioterapia, né? O tempo todo, até chegar a pandemia. Na pandemia, a gente já era Platinum, né? A gente bateu Platinum em setembro, e quando veio a pandemia, a gente acabou de voltar de uma viagem em janeiro, e em janeiro eu recebi o diagnóstico de câncer da minha mãe. E tudo seguiu ok, né? A gente falou, vamos lá, vamos tratar, né? A gente resolveu não contar nada para ela, porque a gente acreditava que a informação pode gerar, principalmente uma pessoa de idade, um segundo trauma, a pessoa de idade, ela fica naquela doença, assim por diante. Então, a gente seguiu com o tratamento com ela, foi até março, abril, tudo bem, tudo muito calmo, até que a coisa, quando chegou realmente a pandemia, a coisa começou a complicar um pouco. Na pandemia, a gente teve que parar na clínica, a gente teve que fechar, e eu sou muito grata a essa pandemia, porque se eu não tivesse parado, eu talvez não tivesse tido a oportunidade de conviver como eu convivi nesses tempos. Então, eu comecei um tempo onde fui obrigada, no primeiro tempo, a parar, porque eu não podia nem trabalhar, e depois eu parei por conta, quando eu já podia estar voltando, a minha mãe já estava debilitada de uma tal maneira que eu falei, não posso, essa é a hora para eu estar com ela, essa é a hora que eu tenho que estar perto para ver, me dedicar ao que eu posso fazer, né? E a gente, até o último momento, a gente quer o melhor, a gente vai pensar no melhor, a gente vai ter fé no melhor, e eu sempre tive. Então, eu parei tudo, né, nesse tempo, e por conta própria, a clínica fechou, eu parei atendimento, e na última semana, praticamente de abril, foi o grande X da questão da minha mãe, onde a gente, em família, vivenciou dias muito intensos, assim, para quem não está acostumado com essa doença, eu nunca tive, nunca vi, é tudo muito diferente, sabe? A gente não entende as coisas, a gente não entende, mas o que eu posso falar é que eu tive uma vivência, tanto pessoal como com os olhos com ela nessa última semana dela, que não tem tamanho, não tem preço que possa pagar. Então, eu sou muito grata a cada detalhe que Deus deixou, né? Porque ele permitiu que, nesse tempo, eu não tivesse nem preocupada em trabalhar, porque muitas pessoas, muitas vezes, não estão trabalhando, não se podem permitir, mas eu fui permissível para isso. Então, foram assim, dias muito intensos, e o uso de cada óleo, se eu for compartilhar aqui, a minha mãe estava com aquela... com a enfermagem, né, toda na casa, né, cuidados paliativos, e cada experiência que eu usava um óleo, a enfermagem falava assim, o que é isso? O que é isso? O que vocês estão usando? Minha mãe teve um linfedema na última semana, na penúltima semana, enorme, né, e tinha uma pelinha que vazou e jorrava água, o linfedema jorra, né,
jorrava água, e assim, a gente naquele cuidado intenso, assim, até que um dia, né, na última semana, eu falei assim, cara, deixa eu tentar passar copaíba nisso aqui, né? Eu estava aberta, estava muito grande. Eu peguei o copaíba, passei ali. No dia seguinte, estava inteirinho fechado e estancado. No dia seguinte, a enfermeira chegou e falou assim: o que aconteceu aqui? Como você conseguiu essa proeza? Né? Então, assim, ao mesmo tempo da vivência de família que eu tive, essa experiência que eu tive dos cuidados paliativos, do que tudo que a gente pode fazer, sabe, caso a caso, no tipo de um paciente especial desse, é muito especial, né? Na última semana da minha mãe, quando minha mãe estava doente, o meu pai, ele era muito ligado à minha mãe, muito, muito. E quando ele soube, né, a médica falou assim, olha, você quer que eu fale para ele, né, o como ela tá, né, porque ele vai perguntar, a gente falou, quero sim. Ela não falou porque ele estava com câncer, porque ele também não sabia. Mas ela falou claramente, falou, olha, a gente não tem mais o que fazer, ela está dia por dia, né, agora são dias, né. E naquele mesmo dia à noite ele ficou doente, ele começou a passar mal. No dia seguinte, era uma terça-feira, a gente internou ele na UTI com um quadro de septicemia. Lá ele não saiu mais. Então minha mãe partiu no sábado e não soube dele. E depois de 35 dias, mas ele ficou 43 dias, ele partiu também. E esses 43 dias foram muito intensos, porque desde o dia que ele partiu, que ele internou, eu fiquei assim, eu tinha que me dedicar a ele também, porque a UTI do hospital me permitiu, os médicos me permitiram entrar 3 vezes ao dia para usar óleo. Eu olho para o Celinho e choro, eu estou chorando porque ele está chorando, tá? Para de chorar, Celinho. E a UTI permitiu que eu entrasse 3 vezes ao dia para passar os óleos essenciais do meu pai, foi um privilégio. Lá eu entrava, eu ficava cerca de 1h30, porque além dos óleos, como fisioterapeuta integrativa, eu usava algumas outras coisas, capacete de LED, parecia a louca, né? Meu pai internadinho, notei com capacete na cabeça, né? Então, o pessoal se divertia, era o quarto mais cheiroso que tinha. E foi uma experiência tremenda também, porque não foi simplesmente passar um óleo, tá? Era assim, meu pai estava com um quadro de uma noradrenalina de 60, 70, e eles tinham que abaixar, como a gente faz? E a Rose lá correr, estudar o que é um óleo que vai baixar a nora, o que é um óleo que é vasoconstritor, porque hoje mudou, hoje tem que ser vasoconstritor. Hoje é o rim que está pegando, hoje o rim está parando, o que eu tenho que fazer para o rim? E cada experiência que eu ia usando, eu entrava com um óleo que era para baixar a noradrenalina, a nora dele abaixava. Eu tinha que entrar com alguma coisa que era vasoconstritora, e eles não sabiam, eles ficavam botando lá. Eu entrava com aquele óleo essencial, vasoconstritor, e eles assim para mim, eu não sei o que você está fazendo, mas esse negocinho aí funciona. Né? Então, também foi, ao mesmo tempo, uma experiência rica nessa área toda, né? Nesses 43 dias de convivência que eram necessários eu ter com meu pai. Meu pai partiu dia 13, minha mãe dia 13, 5 de maio, minha mãe dia 7 de junho, meu pai 7 de junho. No dia seguinte que meu pai partiu, eu peguei Covid. Lógico, aquele corpo estava debilitado, né? Era assim, eu perdi 2 joias preciosas para mim, muito preciosas. E aí, cara, eu caí de cama, não tinha como, né? Não tinha como. E peguei um Covid forte, né? Eu fiquei 2 semanas de cama, perdi olfato, perdi paladar, novamente, dali óleo, mas eu percebi que o óleo só não era suficiente, eu entrei com uma dose de ivermectina lá, única, pronto, e vamos lá. Não fui internada, nenhum médico me viu, nem nada de lá. Essa saúde que eu profundizo em casa, então, assim, eu trabalho muito com a saúde integrativa, então a gente sempre se cuidou muito desse jeito. E tudo bem, né? E a gente seguindo. Aí já era junho, julho, nota que foi em março, e nesse tempo todo eu não atendendo. E esse tempo todo, a gente olhando uma rede da Terra crescendo, tá? Então, assim, para nós autônomos é muito difícil. Nós, não sei quantos autônomos tem aqui me ouvindo hoje, mas nós, por nós mesmos, nós não somos nada, né? Porque quando a gente para de trabalhar, a gente não tem ganho, a gente não tem renda. E aí o que eu pude refletir nesse tempo depois é que
nesses meses todos de parada, né, que eu tive que ser obrigada a parar, fiquei doente, uma sucessão de coisas, a Doterra nos supriu. E eu sou completamente grata, porque um dia nós resolvemos tomar a iniciativa de entrar com a Doterra, tá? Entrar para esse sistema de compartilhamento de bem-estar, de compartilhamento do bem, dessa família querida. E a gente foi suprido nesses meses todos, né? Porque não era mais a fonte da fisioterapia, da clínica que nos mantinha, mas já era a Doterra. Agosto, mais ou menos, eu tinha que esperar passar um pouco aquele período todo, um luto mesmo, né? Porque eu tinha que viver um pouquinho esse luto, chorar, sentir, né? Tudo que eu tinha sentido. E aí eu chamei a equipe e falei, setembro a gente volta, vamos lá, tá? Eu preciso voltar. Eu preciso mostrar para esse mundo tudo que eu vivi intensamente também com esses meus pais. Eu tive experiências maravilhosas, eles me ensinaram muita coisa. Eles se orgulhavam muito de mim, eles queriam a vitória. Eles iam ficar muito felizes em vir bater Diamond, muito felizes. Eu tinha que bater Diamond. Então, assim, eu chamei... E eles acompanhavam sempre isso, muito, né? Muito. A gente participava, assim, ativamente. Era uma coisa tremenda, assim, uma ligação muito forte. E agosto eu chamei a equipe e falei, vamos lá, a gente vai junto de novo, tá? Estamos aqui. Eles nunca, a equipe toda sempre soube do meu problema, né? Dessa coisa toda dos meus pais, estavam sempre unidos, isso que é uma coisa muito bonita, porque eles estavam sempre mandando muita oração, muita garra para a gente, muita força, né? E aí mesmo a gente entendendo que faz falta essa liderança, porque faz falta, a gente entende que faz sim. E quando foi agosto, a gente resolveu, vamos lá, né? Setembro a gente vai dar mão um para o outro e todo mundo vai junto, né? E foi o que nós fizemos. A gente começou uma estratégia grande já em agosto, mexendo já calculando tudo para setembro, e foi um mês incrível. Nós tivemos um mês, uma semana, que seria, setembro era o mês da Yellow Week, o mês amarelo, né? E a gente queria uma semana Yellow Week, que a gente queria propiciar muito mais conhecimento para a questão de todo esse mês amarelo, né? Então, nós fizemos a Semana Amarela, então a gente fez uma jornada de uma semana inteira de palestras bem ricas, onde a gente uniu todas as equipes, todas as minhas pernas, todas as não unitárias, mas todas para se juntarem num movimento único. E foi muito legal, foi muito lindo, né? Foi aí que a gente percebeu esse momento de união que a gente tem até aqui, né? Onde a gente percebe que todo mundo aqui é da Madizete, mas ele não é da minha equipe, Ezequiel não é, a Cris não é, mas todo mundo se junta. A mesma coisa a gente fez. E foi intenso. O que eu não esperava é que no primeiro dia da palestra, eu ia direcionar as palestras, né, da Yellow Week, eu estaria internada. Então, na quinta-feira, quando eu planejei tudo, lindo, maravilhoso, o médico chegou para mim e falou assim, eu quero avaliar você, porque eu não estava passando muito bem, eu estava tendo alguns sintomas diferentes, né? E ele falou assim, eu quero dar uma investigada em você, né? Vou internar. Eu falei, hoje eu não posso, não. Daí ele falou assim, então vem segunda-feira aqui para ser internado. Eu falei, mas tem certeza? Que eu já pensando, eu falei, meu Deus, segunda-feira tem live, como que eu vou fazer? Né? Já pensando, eu vou arrumar um lugarzinho aqui no hospital para fazer a live, enfim. E aí, segunda-feira eu internei, fui lá para internar, fiquei uma semana lá, fiquei até quinta, porque na verdade, Marisete vinha aqui para Valinha, a gente tinha uma reunião na quinta-feira, né? A gente tinha uma reunião na quinta e na sexta. E daí no hospital, eu estava desesperada na quinta-feira, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso de alta, porque eu tenho reunião, né? E as lives aconteceram no hospital, e eu dava uma escapadinha, eu ia para a capela fazer live, muitas vezes, porque tinha que fazer, tinha que rolar, e a minha equipe sabendo que eu estava no hospital, e tudo bem. E lá foi feito. Então, quando chegou na quinta-feira, eu pedi alta, mas o médico falou assim, eu te dou a alta, mas domingo você volta, porque eu tenho que continuar os exames com você. E tudo bem, então tá, vamos para casa, vamos para a reunião, eu tenho que seguir, porque a gente tinha que fazer fechamento. Essa reunião tinha tudo a ver com o fechamento já do mês, já estava acabando, eu tinha que planejar, porque o Daimon estava ali, vamos que vamos, né? E conversando com todo mundo, e força para todo mundo. E aí foi que eu voltei domingo. De domingo eu fiquei até terça.
né? De domingo a terça foi o que, finalmente, eles procuram, eles acham, né? Eles querem procurar coisa, eles encontram, né? Eu sempre falo que encontram, não fica procurando, não. E daí, na terça, encontraram, né? Apesar de o diagnóstico definitivo ter saído na quinta depois, eu fiz uma colonoscopia, e na terça-feira de manhã, como o médico que fez colonoscopia era um amigo meu, ele falou, Rose, tem um tumorzinho aqui, uma coisa aqui, e eu vou mandar para um laudo, né? Eu falei, cara, né? Você sabe o que é, pelo jeitão, né? Você é meu amigo, você sabe pela cara o que é, pode me falar. Ele falou, é maligno. Eu falei, então tá bom, beleza. Então, eu falei, a única coisa que eu quero pedir para você, que é meu amigo, é que eu quero que você, como ele é amigo meu, amigo do Celino, meu cunhado que trabalha lá, é médico, também, cada um tem um modo de pensar, e eu falei assim, eu não quero que vocês comprem para o Celino, porque quem vai falar alguma coisa sou eu. A única coisa que eu vou pedir para vocês, né? Porque cada um tem um jeitinho de falar. E eu acredito que esse jeitinho de falar faz muita diferença. E o que esse médico entende como doença não é a mesma coisa que eu entendo. Tá? Eu entendo como um sintoma de um corpo que quer se manifestar de uma maneira, que está gritando de alguma maneira, que ele quer falar alguma coisa, e a gente tem que consertar essa coisa que está gritando. Então, eu penso um pouquinho diferente, né? O que eu trabalho é diferente. E vamos que vamos. Então, a gente, na terça-feira, era a última semana, já era a semana de fechamento do mês, né? Era a última semana, tipo 26, 25 de setembro, sei lá. Também não falei nada para a equipe, não era o momento de falar, porque eu não preciso me mostrar mais frágil nesse momento, eu acho. Né? Eu precisava dar força para as pessoas e não deixar ninguém comprometido. Então, eu esperei rodar o mês para a gente seguir firme e forte e conseguir a nossa vitória do que a gente queria. Né? E quando eu cheguei em casa, Celinha e minha irmã não entendiam por que eu não tinha saído, porque eu tinha mais um exame para fazer, você tinha que fazer aquele outro exame porque não fez. Aí, no dia seguinte, quando eu achei que eles estavam prontos para receber a notícia, aí eu chamei os dois e falei, não fiz o exame por isso, porque já tem um diagnóstico. O diagnóstico do médico é esse, tá? Então, eu tenho um câncer de intestino, que está com 80% de obstrução, eu tenho que fazer uma cirurgia para ontem, porque está com obstrução grande, mas está tudo certo, porque isso eu vou lidar como se fosse uma gripe que eu tenho, entendeu? Assim como eu passo por uma gripe, assim como eu passo com outros sintomas, a gente já passou por tanta coisa, tá? Porque o corpo ele desfalece de vez em quando, porque o corpo às vezes enfraquece e a gente não entende as razões que ele quer falar, e ele quer falar para a gente o tempo todo. Quando a gente está com sintoma, o corpo está gritando, olha para mim, cuida de mim, né? E naquele momento ele estava falando, olha para mim, cuida de mim. E tudo que eu precisava fazer era olhar para ele e cuidar dele, né? Mas sem a preocupação, sem o medo dessa coisa forte que as pessoas colocam, né? E que eu entendo, que eu respeito, porque vem de um movimento, de uma crença, do jeito que as pessoas lidam com a saúde no dia a dia, no nosso mercado aqui no Brasil é assim, mas não é o que eu acredito. E assim foi, e assim tem sido. Eu fiz a cirurgia 17 de outubro, e aí, assim, mesmo com a cirurgia, o diagnóstico, a gente já fez todos os exames, eu estava com metástase de pulmão, fígado e gânglio, então eu estou com essas metástases ainda. Importante, assim, falar, eu vou falar por causa de saber, assim, mas por que a Rose, né, não está fazendo químio e tal, enfim. Quando eu soube de tudo isso, veio tudo isso, a gente estava sem convênio. Mas a gente estava sem convênio porque a gente teve essa opção, tá? Então, assim, anos-luz lá atrás, quando a gente parou, parou, o Celino quebrou a empresa, a gente teve que tirar e conter tudo, a gente cancelou o convênio, né? Porque a gente não tinha condição financeira daquela época de manter. E depois a coisa foi passando, e eu fui entrando mais na linha da saúde integrativa, e assim a gente foi se tratando, e a micro, e a nova germânica, e tudo, a questão de como eu me cuidava no meu corpo, a gente se cuida. A gente estava 14, 15 anos sem médico, a gente praticamente não vai médico, porque a gente não fica doente, e também porque nos últimos anos a gente usava óleo essencial, e quanto mais óleo essencial a gente usa, menos doente a gente fica. Então, quando eu precisava de um médico, alguma coisa, eu ia para alguém que acreditava em mim, ou falava a mesma língua que eu,
né, que entende o mesmo conceito, não aquela pessoa que às vezes não olha para a gente e que te olha como um número. Existem exceções, mas existem muitos assim, e me incomoda esse sistema, né? A gente tem que olhar para o ser humano como ser humano. E eu sempre segui essa linha da saúde integrativa, do médico integrativo. E quando veio tudo isso, eu não estava com convênio, então eu fiz tudo pelo SUS, né? Graças a Deus eu tive, assim, anjos do céu que me ajudaram a fazer tudo muito rápido. Lá no hospital eu ajuda de muitos médicos, do meu cunhado que também é médico, desse meu amigo que é médico, e deu tudo muito certo, foi tudo muito rápido, muito certeiro. Porém, a químio, eu tive que entrar para uma fila de espera, né? E o médico já falou assim, desde o começo, 15 dias depois dessa cirurgia, você tem que começar a químio. Assim, para começar aqui, vou colocar um adendo, né? E eu sempre fui muito contra a químio. Então, eu sou contra a Rose. Sempre foi muito porque ela falou assim, poxa, esse negocinho mata um monte de célula ruim, mas mata um monte de célula boa. Meu corpo, ele é forte, meu corpo aguenta, meu corpo vai conseguir refazer. Então, eu sempre trabalhei muito com isso. Mas, ok, se eu precisar fazer, vamos fazer. Então, a gente já passou outubro, novembro, dezembro, a gente já tem praticamente março, já passaram-se alguns meses, eu continuo naquela fila e não me chamaram até hoje, né? Então, a minha luta hoje, em se tratando da questão da saúde mesmo, do câncer, eu tenho feito todos os cuidados, usando ozônio, usando algumas coisas que eu acredito, enfim, mas é o que eu estou segurando, né? Autoterapia, mas eu não comecei com a químio. Então, o complicado é, muitas vezes, você ouvir, né? E eu sei que eu ouço, o Célio ouve muito, porque os médicos chamam ele, falando muitas vezes, falando ela não tem chance nenhuma mais. Tá? Então, eu já vi ele falando isso com as pessoas, escondidinho, sabe aquelas coisas meio escondidinha? Deixa eu falar baixinho, então o médico falou que não tem mais jeito. Ela sabe de nada, eu sei de estar ouvindo tudo que você está falando. E assim, porque isso é o que eles acreditam, entendeu? Essa é a realidade que eles acreditam. Por exemplo, mas a realidade que eu acredito, ela vai muito além, porque o meu pai, ele é muito maior que isso, entendeu? Então, assim, o meu pai é o médico do médico e o cara que está lá em cima cuidando de tudo. Então, ele sim, eu vou acreditar no que ele faz. E ele começou uma obra aqui dentro de mim quando eu fiz a minha primeira cirurgia, quando eu fiz a cirurgia. Porque ele fez um movimento grande lá dentro, sabe? Onde o médico saiu emocionado, porque no momento que abriram a cirurgia, e eu falava para o médico, não vai ter tumor mais, não vai ter tumor mais. Na hora que ele abriu, aquele tumor pulou para fora. E eu sei que foi uma obra de Deus ali, sabe? E o médico contando para mim, esse mesmo médico que acredita nessas coisas, ele não acredita, ele se emocionou contando para mim a cirurgia, todos os detalhes. Eu precisava fazer colostomia, eu não precisei, eu tinha tudo para fazer colostomia, eu não fiz. Então, se esse meu pai querido, ele me protegeu desde o começo, lá, quem é ele que não vai continuar me protegendo? No tempo dele, e como ele quer, de maneira como ele quer. E assim como é na saúde, assim vai ser em tudo. Tá? Então, isso é isso que eu acredito, não só no câncer que está aqui, né? Que eles falam, esse nome que se chama câncer, que para mim está com sintoma, que eu estou trabalhando, estou desenvolvendo, e eu sei que vai dar tudo certo, e eu estou tendo muitos milagres já, os desafios não são poucos, e principalmente essa questão de você acreditar numa coisa, tá? Eu acredito numa linha, numa coisa firme e forte, eu sou convicta daquilo, eu não tenho dúvida daquilo, não tenho a menor dúvida do que vai acontecer, mas eles, com o conhecimento que eles têm, é o que eles acreditam, e eu super respeito, né? Eu super respeito. Assim vai ser em tudo. Assim vai ser também nesse jogo da vida, na do terra, dos negócios. A gente vai, muitas vezes, ouvir muita gente reclamando, muita gente que não dá conta, muita gente que não... As pessoas querem chegar, mas não querem pagar o preço. Esse caminho que eu escolhi é o mais difícil. Não é o mais fácil, tá? Mais fácil talvez seria eu estar partindo lá atrás, realmente desesperada em estar numa quimioterapia,
Ou então, agora, recentemente, quando eu soube que eu tive uma complicação no fígado, que eu tinha que colocar uma válvula, e que essa válvula, eu tinha que repetir ela a cada 6 meses, abrir, fazer um procedimento cirúrgico a cada 6 meses, colocar, a cada 6 meses colocar, e eu resolvi partir para um procedimento terapêutico natural, onde é mais difícil, tá? Porque eu estava cheia de icterícia, estava uma gema ambulante, amarela, icterícia, coçando o corpo todinho, de noite, e eu resolvi assumir a coisa, comprar outra coisa, eu falei assim, não, existe essa chance? Existe, então essa chance que eu vou, é nela que eu vou. E o meu exame recente mostrou diminuição de menos da metade, caiu, né? Todos os exames estavam ruins da bilirrubina, do fígado, minha pele já clareou, já não estou mais amarela, e minha icterícia faz 10 dias que parou. Foi fácil? Não foi fácil. Nada vai ser fácil. Não tem nenhum lugar no mundo que está dizendo que vai ser fácil. E não vai ser fácil na boteca também, não vai ser fácil em lugar nenhum. A gente tem que aprender a pagar o preço, né? E só que a vitória veio. A vitória veio. Então, eu tenho certeza, assim, que eu posso falar para vocês, não foi fácil o nosso começo, né? A gente também lutou bastante, assim como cada história de cada pessoa aqui. Para a gente chegar, a gente tem que pagar o preço de muita coisa. Então, para a gente conquistar a vitória, que é o que eles falaram agora. Então, se você quer desistir, desiste quando você for presidencial Diamond, né? Aí é hora de se desistir. Lá, eu desisto. Antes disso, eu não desisto. Antes de eu ouvir tudo que eu acredito, tudo que eu tenho convicção em mim mesma, tá? Que eu vou mostrar para mim tudo que eu tenho convicção, do que eu acredito em mim mesma, do meu corpo, do que eu sei de mim, tá? Das vitórias que eu sei que eu posso conseguir, eu não vou desistir. Não vou desistir. E assim, é a mesma coisa, eu acho que com a questão do negócio. Tá? A gente vai ver muita gente desistirando tarde, muitos de vocês que estão vindo aqui, eu tenho certeza que já desanimaram em muitas situações. Não é fácil, tá? É passar, passa essa fase, deixa passar essa fase, tá? Todo mundo passou, todos nós Diamonds passamos por essa fase mais difícil até chegar aqui. E que você pode perceber que quem está me ouvindo aqui, todo mundo teve uma história, né? Mas quando chega, vale a pena. Quando chega, vale a pena. A gente não sabe o que tem pela frente ainda, eu não sei o que está pressionado, o que eu sei é que eu precisava ter virado Diamond naquele mês, setembro. Deus foi tão maravilhoso que ele me fez virar novamente aquele Diamond em setembro, porque era um mês que eu podia, tá? Porque depois veio toda essa questão minha, essa história, esse diagnóstico, esse monte de coisa está vindo, eu tenho dor, eu tenho cada dia uma coisinha, mas se eu não tivesse tido a força naquele mês, hoje eu não sei como seria. O tempo de cada um, eu tive que acalmar, eu tive que dar um tempo, porque eu sou uma pessoa muito acelerada, muito, e eu tive que dar um tempo agora, né, para me cuidar, para olhar para mim, né, então eu estou tendo que me ressignificar em termos de saúde, de tudo, de acalmar, aceitar, aprender a aceitar o presente dos outros, os gestos dos outros, conviver com o Celinho nesse tempo todo, foi uma experiência linda, maravilhosa, porque a gente aprendeu a mudar um conceito de casal também, entendeu? A se olhar de uma maneira diferente. Ele aprendeu a fazer suco verde para mim, entendeu? Então, porque... Fazer sopa, então, assim, fazer outras coisas. Como que eu vou reclamar da vida se eu tenho um marido hoje que faz suco verde para mim? Então, eu só tenho que agradecer porque eu tenho um marido que faz suco verde para mim. Então, é isso, sabe? A vida é uma eterna ressignificação. A gente não sabe o dia de hoje, o dia de amanhã, mas a gente tem que aproveitar o máximo do dia de hoje, porque o amanhã só Deus sabe. Ele é perfeito em tudo. Ele é perfeito em todas as coisas. A gente teve muita emoção aqui já hoje. A gente tem a história toda do Francione, né? A história dele foi linda. O tempo de cada um é o tempo de cada um. O tempo da mulher dele era aquele tempo. Ela fez um começo, ela fez um projeto, e ele está seguindo maravilhosamente bem o legado do que ela deixou. E assim a gente não sabe, tá? Eu não sei o meu, eu não sei o dele, mas essa é um pedacinho só da nossa história. Gente, só como um complemento depois dessa história da Rose, né?
essa história de superação, todo mundo que está aqui nesse projeto Decole, hoje assistindo isso, aprendendo com isso, o que eu tenho que falar para vocês? Não desistam nunca. Não desistam. Vocês só não conseguem se desistir, porque senão todos vão chegar aonde tem que chegar. Nós temos uma equipe maravilhosa, nós temos treinamento maravilhoso, nós temos história maravilhosa. Então, para todos que estão aqui na sala, não desista nunca, nunca. Só não vai chegar quem desistir. E todos vocês que não desistirem, em breve eu tenho certeza que nós vamos estar aqui sentados, ouvindo a história de vocês, de cada um de vocês que não desistirem. Tá? O Elier falou muito bem agora no começo, que agora nós já estamos pegando a água limpa do poço, né? O negócio é simples, mas não foi fácil. Nós pegamos uma empresa chegando no Brasil, uma empresa gigante, uma empresa séria, mas tivemos problemas de TI, tivemos problemas de entrega, problemas de logística, e nós passamos por tudo isso, e nós chegamos com todas as dificuldades. Agora, gente, está muito melhor, está muito mais fácil. Eu lembro também da Marisete na tela, a Marisete chegando em casa com o Alcir, há 3 anos atrás, com aquela mala pesada. Lembra, Marisete? Aquela mala pesada, vocês saíram de Niterói de ônibus para Valinhos. Vocês não sabiam o que encontrar em Valinhos. Se a gente ia fazer cadastro, se ia ser bem recebido. Sabe? Eu agradeço muito vocês terem confiado em nós. Vocês não sabiam o que encontrar lá. E vieram de Niterói para cá. E depois, para frente, fiquei sabendo que vocês, nessa época, não tinham nem condições de fazer isso. Então, gente, gratidão. O que eu tenho que falar sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado. Vocês meus amigos. A melhor pessoa. E essa aqui é a primeira, continua sendo a primeira do Brasil. Gente, você não tem noção de uma pessoa que tinha todas as desculpas do mundo para não fechar diamante, era a Rose Celinho. Com certeza. Gente, vocês imaginam, ela estava num hospital, fazendo lives dentro de uma capela no hospital, e eu cheguei na casa dela na quinta-feira, ela tinha acabado de pedir para sair do hospital, e nós fomos fazer reunião de equipe. Rose toda marcada de soro, né? Completamente debilitada, dava para perceber isso muito claramente. Ela já sabia o que ela tinha, né? E ela sabia que o Celinho não ia conseguir suportar se ele soubesse. Ela falava para mim assim: vambora, vamos fechar esse diamante, está na hora de fechar. É esse mês, vai acontecer. E ela não perdeu a fé. Então, assim, ela tinha motivos, gente. Se tem uma pessoa que podia ter desculpa, era ela, naquele momento, porque, além de tudo, ela estava carregando a dor de saber o que tinha e não sabia que não podia falar, que ela precisava preparar a família para aquilo, né? Eles têm um casal de filhos lindo, né, maravilhosos, e ela precisava preparar a família para aquele momento. E ela foi e teve força o tempo todo para conseguir levar. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a força de vocês, né? E aquilo de novo, Rose, que eu vou falar para você, Deus não dá nada que a gente não consiga suportar. Eu sei que é difícil, né? Eu entendo você em alguns pontos de ser uma pessoa, uma mulher muito forte, né? Às vezes, eu falo assim, gente, eu queria ser fraca, assim, aquele pessoal cheio de mimimi, né? Que reclama de qualquer coisa, né? Que passa por tudo. Passou 5 minutos, eu falo, não, tem paciência, não, eu quero ser fraca. Tem saco para mimimi, não, deixa eu ser forte mesmo, para poder passar, né? E a gente sabe que nós somos muito testados às vezes, né? Eu já passei por alguns problemas muito sérios na minha vida também, e naquele momento que a gente está passando, a gente sabe o quanto é difícil, né? Mas você, no olho do furacão, você conseguir ter força assim, e ter mente, gente, para poder fazer. Fala, não, porque aqui falta isso, aqui a gente vai fazer aquilo. E eu ficava olhando para a Rose e falava assim, gente, como é que ela consegue fazer isso? E eu falava assim, Rose, você está sentindo dor muita, mas vamos deixar para lá, vamos embora. Sentindo dor, tudo que ela tinha, mas ela tinha um objetivo, né? E assim, não tinha ninguém melhor para fechar esse Decole
do que vocês, né? Para vocês estarem aqui para falar para a gente, né? Os diamantes que tiverem aqui na sala, gente, se vocês quiserem se despedir do pessoal, coloco vocês aqui, né? Para se despedir e falar para vocês, né? Não tenho palavras para agradecer tudo aquilo que vocês têm nos dado. Vocês são um exemplo para mim, né? De perseverança, de força e de fé. E de verdade, assim, eu amo vocês. Assim, a gente tem, assim, só agradecer. A gente tem muito carinho, você sabe, muito especial para vocês. Assim, vocês são literalmente nossos pais na terra. Todo o carinho que vocês receberam a gente sempre. Tudo que eu sempre precisei, esse tempo todo de off, né? Quando a gente precisa do off, eu recorro a Marisete, eu corro. Ela, aquele ombro de mãe, sabe? Mas aquele ombro de mãe que... Eu não gosto de ombro de mãe que faz carinho, eu gosto de ombro de mãe que bate. Eu preciso disso, ó, tá? Então, é verdade. Vocês estão colocando, eu estou ficando a malvada da Doterra. A gente se entende, né, gente? Mas eu preciso dessa Marisete, né? Porque é essa força que eu preciso, porque às vezes a gente fica de mimimi, as pessoas chegam pra gente, vai. Não, eu estou precisando de uma palavra diferente, estou precisando de uma... Vamos lá, e a Marisete tem uma força especial, ela sabe que ela tem essa força, ela e a Alcir têm um dom especial de casal, sim, assim, a gente olhou realmente ele como os nossos, literalmente, pais, e assim, só gratidão por tudo que nós passamos até hoje, porque nós temos uma história desde lá de trás, e a gente acompanhou essa questão toda que o Sérgio falou, das malas, de tudo que aconteceu, de toda essa trajetória deles, essas e nós viagens, vimos né? muitas coisas que eles passaram, entendeu? Acompanhamos de perto, e assim, ó, vocês dois são uma referência, vocês são merecedores mesmo, e é só gratidão mesmo, só gratidão. Eu agradeço essa equipe toda que está aparecendo aí na tela também, que não tenho o que falar, é a melhor equipe do mundo, não é do Brasil, é do mundo. O que eles transmitem para nós, o que ensina, o que fala, as experiências. Vocês são demais. Muito obrigado por tudo. Gente, fé e força sempre. Não desistam, não desistam. Parabéns. Nilda! Ai, Rose! Aí você mata nós do coração. Sem sombra de dúvida, a maior história de superação. Coisa linda, encanto conhecer a alma da pessoa, né? Realmente. Parabéns. Realmente fenomenal, realmente extraordinário. Isso nos motiva. A gente, enquanto líder, a gente que tem uma rede tão grande, a gente que já viu tantas pessoas fazendo sucesso, mas essa superação nos motiva a levar uma palavra de força, de ânimo, de vontade para pessoas, independente da situação que elas se encontram, né? Então, aquilo que fala, né, que o lugar que você está, ele não diz qual é o final da sua história, ele diz é o começo da história, né? É o começo, né, de uma nova história. Então, é muito motivador para nós, eu tenho certeza que para quem está assistindo, quem está acompanhando também, é uma energia muito positiva, uma atmosfera muito cativante, e isso mexe muito. Uma história como essa daqui pode virar uma referência, e a história de vocês pode, e eu tenho certeza que vai mudar muitas e muitas vidas que dedicaram esse tempo para ter esse aprendizado, um grande aprendizado. Isso é um curso. Com certeza. Isso é um curso, na verdade, gente. Isso é extraordinário. De amor, então, carinho e dedicação pelos seus também. Obrigado mesmo, e aproveitar para agradecer todos os demais, né, que nos trouxeram informações, histórias, compartilharam tanta experiência. Agradecer a Marisete aí, nossa maestra, né, nossa comandante, a comandante do barco aí, nossa presidenta. Obrigado, Marisete, brigadão aqui, foi obrigado a todos. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Uau, gente, também da minha parte agradecer, parabenizar e passar a escutar o que nós escutamos hoje à tarde, é um momento de reafirmação, um momento de alguém em algum momento falou que a gente trabalhar com vidas, trabalhar com Doterra da forma que trabalhamos é um negócio sagrado, é sagrado, existe uma responsabilidade junto desse trabalho, e certamente que nós estamos fazendo, literalmente, salvando as nossas próprias vidas e alcançando vidas de pessoas que estão gritando, precisando de um socorro, cara, e tem uma responsabilidade muito grande, aí a Bíblia fala que nós seremos cobrados por aquilo que nós sabemos,
Então, nós já temos essa consciência. As pessoas que estão aqui acompanhando esses testemunhos, olhem com uma ótica do quanto deve ter alguém precisando mais do que você. E com certeza, escutando a história da Rose, escutando ali o Francione, o Walter, cara, em algum momento, se eu reclamei na minha trajetória, eu fiquei envergonhado. E aí, se alguém está escutando essa história e você não sentiu vergonha, esse link vai ficar disponível mais um dia, né, Marisete? Assiste de novo essa história, mas sinta-se envergonhado. E eu posso finalizar com um aprendizado agora recente, que não, força de vontade não te leva a lugar algum. O nosso cérebro, naturalmente, ele é acomodado, ele quer descansar, ele quer ficar num lugar cômodo. Então, nenhuma dessas histórias foram construídas só pela força de vontade. Todos eles tiveram força de visão e força de compromisso. Eles tiveram uma visão, eles entenderam para onde eles iriam estar, um compromisso independente de um câncer, um compromisso total para chegar lá onde eles tiveram a visão. Não foi só por vontade, não, tá bom? Então, a dica que eu deixo é essa, e de novo, obrigado, Rose, obrigado, Francione, Walter, Marisete, Zica Ivanusa. Gente, essa tarde foi fenomenal. Vocês somaram não no meu negócio, essa tarde vocês somaram muito na minha vida, aumentando as minhas responsabilidades, sabendo que tem mais pessoas para viver o que nós estamos vivendo. E nós, modéstia à parte, os diamantes que estão aqui nessa sala, estamos tendo uma vida bem confortável, no físico, no emocional e no financeiro. Mas o mundo aí fora está gritando, precisando experimentar. Alguns deles não têm nem esperança do que nós estamos vivendo. O Valtinho falou muito bem, tem hora que a gente risca para ver se é de verdade. Então, é de verdade, sim. Nós vamos levar isso para o maior número de pessoas. O Célio já falou, trabalhamos lá desde o início, Célio, para estar, sim, entre uma das maiores organizações aqui do Brasil, mas a proposta agora é estar entre uma das maiores organizações do mundo. Vamos colocar o Brasil nos maiores rankings de Dotec nível mundial. E a boa notícia é que tem muita vaga. Só para vocês. Bom, gente. Com certeza. Valeu. Bom, gente, valeu!